Alô, produtoras e produtores rurais. Eu sou o Alisson, nós estamos aqui no nosso Sindicato Rural, em Rio Paranaíba, gravando mais um podcast, o Agropapo, que é o nosso podcast aqui para trazer pessoas ilustres, trazer assuntos aí polêmicos, assuntos para informar o nosso produtor rural, para a gente trazer coisa técnica, assuntos técnicos, e é divertido também esse nosso projeto aqui do Sindicato Rural. E hoje nós estamos aqui com a menina ilustre, menina, viu, que eu vou falar aqui, menina, Obrigada. é a Mirlen Gonçalves Rocha, me xingou tudo esses dias ali, porque eu errei o nome dela, né? E aí, a Mirlen, ela vai se apresentar, que o currículo dela, Rogério, o currículo dela é gigantesco, viu? Então não tem como a gente nem ler isso aqui, porque é extenso demais, mas ela vai aqui falar conosco. Bom dia, ele é atemporal, né? Nós estamos aqui no rádio, mas gravando aqui no Sindicato Rural. Como é que você está, Mirlen? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Bom dia, eu estou bem, graças a Deus, muito obrigada pelo convite. Estamos aí para falar sobre um tema bastante bacana, né? É o nosso tema hoje, Rogério, é um tema importantíssimo, que são, na verdade, né, os caminhos, né, que são vários caminhos, os caminhos para a certificação do nosso queijo, o queijo Minas artesanal, o nosso produto, o produto genuinamente mineiro, né, para a gente tentar levar para o produtor rural mais informação, mais conhecimento, para a gente vender um produto certificado, registrado, legalizado, né? E antes da gente começar no nosso podcast, eu preciso chamar aqui a atenção de todos. Primeiro, Rogério, obrigado, viu, pela parceria das nossas rádios aqui em cadeia, né, levando aí para os ouvintes a nossa programação. Eu tenho que falar dos nossos parceiros aqui, ó, nossos sistemas FAENG Senar, sistema que traz para a gente muita coisa boa, traz curso, traz capacitação para o nosso produtor rural, traz dinheiro aqui para o nosso sindicato, para a gente continuar com os nossos conteúdos, né? Então, obrigado aí, pessoal do sistema FAENG Senar. Hoje, parceiro nosso aqui, a Cicobi Credit Carpa. Vou mandar um abraço para o Jordano Batista, que é o gerente do Cicobi aqui em Rio Paranaíba, e também para o nosso amigo Gustavo. Alô, Gustavo, lá de Carmo do Paranaíba, que ele é o analista de comunicação e marketing do Cicobi, que é o nosso parceiro aqui dentro do nosso podcast, ajudando a gente a levar o conteúdo para todo mundo. Também nós temos a Goldinet. Alô, Chiclete. Obrigado pela parceria. A Goldinet está sempre presente aqui conosco, trazendo a internet de qualidade. E a Agricafé, do nosso amigo Wanderson, que é o vice-presidente aqui, viu, Mirlen? É o Chicletinho, viu? Obrigado, Chicletinho, também pelo apoio. Mirlen, vamos direto ao ponto. Quais são... Eu posso começar com essa pergunta? Pode, Quais são os caminhos para a certificação do nosso queijo Minas artesanal? Então, a gente tem vários caminhos para poder certificar o queijo Minas artesanal. Mas antes de te falar sobre os caminhos, eu queria fazer uma definição do que seria queijo Minas artesanal, né? Porque muita gente às vezes confunde. Então, o que acontece? O queijo Minas artesanal é aquele queijo produzido em uma queijaria, né? E uma queijaria é um estabelecimento onde faz a ordenha do leite, esse leite vai para dentro da queijaria e imediatamente ele já é produzido, né? Coloca lá o coalho e aí esse queijo é produzido com leite obtido a partir da ordenha. Então, o que é feito primeiro nesse processo se chama massa para elaborar queijo, né? Ainda não é o queijo Minas artesanal. Por que eu estou falando isso? Porque como é um queijo produzido de leite cru, né, ele precisa ser maturado antes de ser comercializado. Então, o produtor faz o queijo, que a gente chama ele de queijo fresco, mas na verdade é a massa para elaborar queijo. E aí, depois de 22 dias, pós-maturação, a gente chama esse queijo de queijo Minas artesanal. Então já estou quebrando aqui um monte de paradigma, vou chamar de paradigma, né? Porque depois que o queijo sai da massa ali, a massa sai ali do tambor, né? Vamos falar Isso. assim, e vai para a forma, para nós é queijo, né, Rogério? E tecnicamente falando, então... Não é. Não é. Ele ainda não está... Ele vai ter que dar aquela curada, Isso. uma meia curada, pelo Isso. menos. 22 dias ele está...
algumas regiões permite menos tempo de maturação, 14 dias, por exemplo, né? Mas aqui na nossa região a gente tem que cumprir esse prazo de 22 dias. Tá, isso em relação ao clima, em relação... Em relação à parte microbiológica, por ser feito de leite cru, né? Porque aí a gente tem ali as bactérias boas, que vai no processo de maturação, vai eliminar aquelas bactérias ruins, e aí, certo, sim, depois desses 22 dias, ele está pronto para o consumo. Virou queijo. Virou queijo. A gente sabe que muitas queijarias vendem a massa para elaborar queijo para um entreposto. O entreposto é um estabelecimento que compra a massa para elaborar queijo, termina o processo de maturação desse queijo lá no entreposto e vende, né? Espera o produto ficar pronto ali, né, com a maturação ideal. Muitas queijarias não faz o processo total da maturação, só produz a massa e passa esse queijo para o entreposto, finalizar o processo e assim está vendendo o produto no mercado. Tá, então vou começar a pôr o dedo na ferida aqui, Rogério, sabe por quê? Porque na nossa realidade aqui, vamos trazer para a nossa realidade, né? Na nossa realidade aqui é muito comum a figura do queijeiro, né? O queijeiro vai lá na fazenda, compra o queijo, ele é o intermediário aí e leva para o destino final, para o consumidor final. Até o Cirlei, vou mandar um abraço para o Cirlei aqui do IMA, né? Nós viramos amigos, né? O Cirlei fala assim, não é queijeiro, não, ele é empresário rural. Ele é empresário rural, porque o que o produtor rural vai fazer sem o queijeiro? Vai vender o queijo para quem, né? Então, assim, o queijeiro é um ponto da gente... Por que a gente está trazendo esse assunto aqui, Rogério? Eu trouxe a Mirley, né? E a Mirley não falou do currículo dela, viu que ela pulou essa parte aí, mas daqui a pouquinho eu vou puxar de novo aqui. Que ela era conhecedora do assunto, né? Está aí há anos trabalhando, né? Então, eu trouxe esse assunto aqui porque já viu aquela fiscalização do IMA que apreende o queijo ali e joga tudo no lixo? Todo mundo fica revoltado, né? Com aquilo. Um produto que, em tese, né, é um bom produto que está ali indo para o consumidor final, indo para Belo Horizonte, que é o nosso caso, indo para São Paulo. Só que aí o IMA vai lá, apreende, joga tudo fora e o IMA chega, é o vilão da história. Mas a gente está trazendo esse assunto do queijo aqui para não acontecer mais isso, para a gente certificar, para o nosso produtor rural também ter condições de vender o queijo dele, mas a gente esbarra em muitas questões, né? Questão tributária, questão de custo, né? Então, vamos falar esse queijo que o queijeiro leva, em tese, então, ele não vai poder levar o queijo fresco, né? Porque se o queijo for para a queijaria acaba chegando ele no ponto, está pronto para viajar. Mas e esse queijo fresco que é a nossa realidade aqui? Como é que a gente vai conseguir adequar essa situação na questão legal, né? É possível falar isso? Então, não está pronto, é um queijo fresco. E aí, o que a gente faz? Vai ter que maturar o queijo primeiro? Ou a gente vai conseguir, via legislação, comercializar esse queijo? Ou não? Você tem alguma luz? Você tem, né? A gente pode começar a discorrer sobre isso também? Sim. O que acontece? Quando a gente fala do queijeiro, que é quem pega o leite, o queijo lá na queijaria e leva ele para um destino no comércio, por exemplo, em Belo Horizonte, muitos não têm os cuidados necessários também nesse transporte. Então, eu vou te dar um exemplo. O entreposto, quando ele vai buscar o queijo na queijaria, ele tem todo o processo de transporte ali refrigerado, correto, por exemplo. Refrigerado, né, com as caixas, o queijo dentro de um saco plástico, com uma etiqueta de identificação, né, a parte sanitária, digamos assim, e o controle de temperatura. Então, muitas das vezes, o que acontece? O pessoal fala muito, né, que jogou o queijo fora, mas não entende que tipo de produto está sendo esse. Pode ser um produto que pode causar risco à saúde de quem vai consumir. Então, se você tem um produto que está sendo transportado, por exemplo, aqui do Rio Paranaíba para Belo Horizonte, ele não está sob refrigeração, ele não está com nenhuma higiene, o IME identifica isso, às vezes nem tem nota fiscal, né? Então, a destinação é a inutilização, entendeu? Eles não podem deixar esse queijo ser consumido, porque vai fazer mal para quem vai consumir esse queijo. Em tese, vai fazer mal, porque a origem, né, não tem a origem declarada. E ali, outra coisa, a questão de origem, Alisson, ela também é importante ser observada no seguinte sentido.
Quando eu quero registrar a minha queijaria, um dos principais requisitos que tem é o atestado de brucelose e tuberculose do gado, né? Então, assim, é difícil porque são várias esferas que você está analisando para saber se aquele produto ele é confiável, ele é consumível ou não, entendeu? Mas, assim, nada impede que uma pessoa que trabalha com essa, você falou aí que ele é O empresário o rural? empresário rural, queijeiro. o queijeiro, nada impede que ele possa, por exemplo, construir um entreposto para ele poder terminar o processo de maturação desse queijo, continuar pegando esse queijo da queijaria, só que ele ter um local específico regularizado para ele poder fazer o processo de maturação, rótulo, embalagem, nota fiscal e continuar com o processo da venda. Qual que é o nosso prazo mínimo aqui da maturação? É 22 dele? dias. 22. No nosso caso aqui. Na nossa região é 22 dias. dias. Mas, assim, o que acontece? Falando-se em caminhos para regularização, a gente tem caminhos mais simples e caminhos mais complexos. O caminho mais simples que a gente tem é o selo de inspeção municipal, né? Então, assim, eu tenho uma queijaria, eu quero registrar essa queijaria para eu poder vender meu queijo. Se é uma pessoa regularizada ali, registrada. No Rio Paranaíba não tem o SIM ainda. Que é o Serviço de Inspeção Municipal, Isso, né? então isso já dificulta um pouco, porque se a gente tivesse instalado aqui no município o SIM, o produtor poderia fazer o registro da sua queijaria no SIM e vender dentro do município, porque é um serviço de inspeção municipal, então eu produzo o queijo e vendo só dentro do município, certo? Certo. Se eu quiser regularizar no IMA, eu posso vender dentro de Minas. Se eu quiser regularizar no CIF, eu posso vender no Brasil inteiro. Então, a gente tem essas 3 esferas: SIM, IMA e CIF. Certo. Certo? Tá, mas antes, porém, teve aqui conosco já também batendo um papo sobre certificação de queijo a Maria Clara, né? Que ela é do CISPAR. Então, lá existe também, se o nosso município... O consórcio. Tem o consórcio do CISPAR, que são 50 municípios, eu acho, eu não sei, agora fugiu da memória aqui. Tem 14 municípios da região que já estão aptos a fazer comercialização nesse reduto aí dos 14 municípios. No queijo, sim. Certo, porque tem o selo do CISPAR lá. Isso, a partir do SIM, a gente consegue fazer o registro no CISPAR. Então, primeiro passo é a inspeção municipal, não tem jeito, né? Isso, nós vamos ter que criar... inspeção municipal primeiro, aí se eu quiser ir pelo caminho do CISPAR, eu vendo dentro dos municípios do consórcio. Se eu quiser ir para o IMA, eu vendo dentro do estado de Minas. Se eu quiser ir para o CIF, eu vendo federal. Mas tem uma coisa muito interessante no meio disso tudo, que a gente tem um selo, até trouxe aqui a cartilha para você ver, essa é uma cartilha do deputado Zé Silva, ele aprovou uma lei do selo queijo artesanal. O que quer dizer, tem até aqui a figurinha aqui do queijo, o queijo, né? O selo, na verdade, né? O que significa isso aqui? Isso aqui é muito importante, porque se eu tenho uma queijaria registrada no SIM, e aí eu tenho, por exemplo, o CISPAR, registrado no consórcio também, eu consigo pegar esse selo e vender em escala federal, sem passar pelo IMA, sem passar pelo CISB, sem passar pelo CIF. Vai ser um atalho. É um atalho. Tá, mas então vamos falar. Para eu conseguir isso aqui, a gente sabe que o nosso produtor que está nos ouvindo aí, que nós já tivemos aqui em Rio Paranaíba o queijo cadastrado, né? O queijo do Cerrado, né? E naquela época não decolou a questão dessa certificação de registro, por falta de apoio talvez público, por burocracia demais que o produtor foi enfrentando, por custo também na agroindústria, né? Então, a queijaria é uma agroindústria, então esse custo também é elevado. Existe aí mecanismos, existe algum apoio ao produtor para a gente conseguir flexibilizar ou dar um apoio a algum estudo sobre isso, ou ainda não, a gente precisa trabalhar em cima dessas teses todas? O que acontece? A gente tem a Emater, que ela é importante, a gente sabe o quanto a Emater tem feito um trabalho significativo. Então, vamos imaginar que, né, eu sou um produtor que não tem muita condição financeira, mas que eu quero regularizar meu queijo. Então, a gente tem que ter o básico, né? A gente tem que ter lá a queijaria montada, não precisa ser grande, né? Desde que tenha uma construção de fácil higienização, uma água de boa qualidade,
o atestado, né, de brucelose, tuberculose. Das vacas, né? Porque isso aí é requisito. E um croquis básico, uma plantinha básica de como que é o fluxo, como que vai ser o fluxo para aprovação. E a Emater, ela consegue dar esse apoio para o produtor, não só a Emater, tem consultores que trabalham com isso, e aí vai fazer todo o levantamento da documentação que precisa para fazer esse cadastro inicial. Aí, hoje, Alisson, é tudo mais fácil porque é sistema informatizado. Então, você vai lá e coloca os documentos lá, o cartão produtor rural, você coloca lá o croquis, faz um memorialzinho descritivo explicando como que vai ser o processo da fabricação do queijo. E aí, o pessoal avalia e aprova essa certificação. A partir daí, o produtor ele vai ser fiscalizado. Né? O pessoal ainda fica assim, tá, mas aí se o sim for para o município, o pessoal já fica com medo. Mas vai ter fiscalização. Não vai ter fiscalização para todo lado. A fiscalização é para quem é registrado. Essa questão de fiscalização em quem não é registrado é só se alguém fizer uma denúncia. Como qualquer produtor, qualquer produto, né, que é produzido aí, Sim. se tiver a denúncia, o órgão, né, vai ter que ir lá, ele tem que ir. autuar. Mas essas fiscalizações são fiscalizações para garantir que aquele produto está sendo produzido de maneira correta, principalmente em questões higiênico-sanitárias, para esse produto ser certificado e poder ter o selo e poder vender no Brasil inteiro. Então, a gente sabe, você falou sobre a questão sanitária aí, né, de higiene, a gente sabe que nós temos inúmeros produtores nossos aqui que fazem um queijo de qualidade, a gente sabe disso, né? Com certeza. Com as queijarias bem feitas, com a higiene necessária, né? A gente sabe. Mas também pode ter aquele produtor, Rogério, que está espremendo o queijo ali e o leitão está bebendo o soro lá dentro da casinha, lá, ou escorrendo assim, né? Então a gente tem que ter essa noção, né? O produtor rural tem que ter essa noção, né, de higiene, né? Para entrar num programa desse. A gente, na região, acho que nós somos um dos únicos municípios aí que nós não temos esse serviço de inspeção, né? Sim. Nós estamos ficando para trás, nós temos que quebrar essas barreiras aí, trazer a inspeção para cá. Eu sei que várias reuniões já aconteceram, né? Nós já fizemos aqui no Sindicato Rural, o ano passado, com a Emater, né? Com o pessoal do UFV. Falando da UFV, você está lá como técnica, né? Sim, sou técnica de laboratório da UFV. Técnica de laboratório, a UFV pode entrar nessa força-tarefa, vamos chamar de força-tarefa? Então, Alisson, é o seguinte... Para ajudar o produtor a certificar, para ajudar a conversa com o município, a gente criar o serviço de inspeção. Nós, lá da UFV, a gente... você já deve ter ouvido falar do workshop de leite e derivados, né? Que são 5 já, né? Então, é um evento que a gente tem feito nos últimos anos voltado para essa área, né? Então, o ano passado a gente teve o 5º workshop de leite e derivados, foi um evento muito bacana. A gente teve o queijo Minas artesanal presente com o pessoal da Procer e outras pessoas também que produzem o queijo. E eu falo que esse evento, ele nos trouxe bons frutos. Um desses frutos que a gente colheu nesse evento foi o apoio do deputado Zé Silva em um projeto. Por que eu estou falando do deputado Zé Silva? Porque ele é o cara do queijo. A gente e não ele é da nossa região. Não, viu, Rogério? Não é política, não. Mas porque o cara quer ajudar a cadeia, né? A esposa dele é aqui da nossa região, já morou em Palmeiras, pessoal assim que é do queijo de origem, certo. Tá? Então, assim, o que a gente tem como proposta, né? A gente está desenvolvendo um projeto. Eu falo que é para ajudar o produtor pelo seguinte: a gente está desenvolvendo um projeto para tentar reduzir o tempo de maturação desse queijo. Por quê? Porque 22 dias é muito, o queijo já está duro, serve só para pão de queijo, digamos assim. Não dá nem para, né, comer ele fresquinho ali com a goiabada, porque já está mais durinho. Não aquele queijo que a gente tradicionalmente vê nos mercados aí, né, de Belo Horizonte, em São Paulo afora, né, o pessoal daqui leva para Ribeirão Preto, para Belo Horizonte, não é um queijo maturado 22 dias, é um queijo mais fresco, né? Isso porque a gente gosta de consumir o queijo mais fresco. Claro. Né? Então, eu já trabalho há muito tempo nessa área, você falou do meu currículo e tal, mas assim, além de eu trabalhar na UFV, eu atuo na garantia da qualidade, eu sou consultora. Então, eu trabalho com treinamento de boas práticas de fabricação, registro de estabelecimentos, acompanho fiscalização. Então, assim,
eu tenho visto muita coisa acontecer nessa área. Há pouco tempo, a gente mandou uma amostra de queijo de um produtor aí, uma queijaria da Lagoa Formosa, já registrada, que o queijo estava com 3 dias só de fabricação. E ele passou em todos os parâmetros. Então, se um queijo desse passa numa análise com 3 dias, por que eu tenho que esperar 22 dias? Por que tem que ser 14 dias? Quem conseguiu baixar esse tempo? Então, a nossa meta nesse projeto, na UFV, tem toda uma equipe aí por trás, a gente está fazendo algumas reuniões, está finalizando aí a equipe, fazer um estudo dentro da universidade para estudar o comportamento do queijo em dias, mas levando em consideração o teor de umidade. Porque hoje, por exemplo, a mussarela que é industrializada, um queijo prato que é industrializado, as análises microbiológicas dele parte da umidade. O queijo é de baixa, média e alta umidade. Então, quanto mais umidade, vai dar mais contagem microbiológica, né? Então, criar também no queijo Minas artesanal esses parâmetros, porque aí eu vou conseguir determinar o tempo do meu próprio queijo de maturação. Mas então como é que você vai comprovar isso? Através de análise. Então, periodicamente, eu vou pegar uma amostra do meu queijo, vou mandar para o laboratório vai analisar e eu vou fornecer o laudo mostrando que esse queijo tem 5 dias de maturação e ele já está apto para o consumo. Está pronto para viajar. Isso. Para virar real, né? Isso, virar dinheiro e não ficar, né, esperando 22 dias, até porque, pensa, você produz 50 queijos. Não tem como. 22 dias maturando na prateleira. Tanto de prateleira você vai ter que ter dentro de uma queijaria. Não, é inviável, né? Do ponto de vista prático, inviável. Não tem sentido. Isso, né? Mas as legislações, elas partem para o lado da segurança alimentar. Sim, que quanto mais curado, melhor, né? Isso. Quanto menos úmido, né? Vamos dizer assim. Menos problema, Menos problema. Queijo fresco é um problema. Queijo fresco é um problema. Então, igual você falou, questão da higiene, né? Porque você falou aí do leitãozinho bebendo soro, cachorro, galinha, mosca, né? Então, assim, a queijaria, ela tem que estar bem preparada em questão de higiene. Tá, mas eu vou falar também, para esclarecer, né? Porque a gente já trouxe, como é que chama a presidente da Procer? Ela esteve conosco lá no Rio Cida. Cida, já foi no Rio Agrosport, né? Conosco, falar sobre queijo, né? Você também teve, né? No Rio Agrosport, conversando sobre queijo. Nós já conversamos com a Maria Clara. Com a Maria Clara do CISPAR. Por que a gente está falando tanto do queijo? Porque alguns produtores procuraram a gente querendo resolver essa questão legal, né? Sim. Então, vários produtores estão querendo investir, estão querendo buscar essa certificação para legalizar o produto e abrir mercado, né, para o queijo dele. Então, assim, nós temos que discutir o assunto. Você está falando de produtor, teoricamente, queijo Minas artesanal, mas tem outras pessoas aqui dentro do município que têm interesse em montar uma unidade de beneficiamento de leite e derivados. O que seria isso? Uma fábrica de queijo, para poder fazer uma mussarela, para poder fazer uma trança, um nozinho. Mais uma indústria para nós. Então, assim, a demanda, ela existe, e, assim, eu não posso falar assim, o que é melhor? O CIF, o IMA, o SIM, o CISB, o CISPAR? O que é mais fácil, né? Então, assim, se a gente tivesse o SIM, através do consórcio, que é o CISPAR, a gente teria um caminho mais fácil a ser percorrido. Não que não fosse fiscalizado como os outros, mas menos burocrático. Entendeu? Então, se a gente conseguisse o SIM, CISPAR, e aí pelo CISPAR a gente consegue o CISB, porque esse selo aqui é só para queijo Minas artesanal. Esse é o selo do queijo. Queijo artesanal. Agora, artesanal. Certo. Né? Agora, industrializado é o CISB. Aí, para mim poder vender dentro do Brasil inteiro, eu preciso ter o CISB. Como que eu consigo o CISB? Através ou do IMA ou do CISPAR. Tá, mas tem um selo... Assim, tá. Mas também tem o selo que não é só do queijo, tem um selo que é de qualquer produto. Sim, tem né? o selo artesanal. O selo arte. Isso, o selo arte. O selo arte é de qualquer produto, né? Mas cachaça, né? Isso, o mel. Desde que seja artesanal. Certo. Modos artesanais. Você tem que provar que o modo de fabricação daquele produto é artesanal. Inclusive, essa questão aí também virou patrimônio cultural, né? O queijo...
a forma de se fazer o Isso. queijo, né? O jeito de se fazer esse nosso queijo aqui. Então, por isso nós estamos trazendo esses assuntos, porque assim, é um assunto que está batendo aqui no Sindicato Rural, né? Está batendo aí para o sindicato tomar, ajudar, né? Mas nós temos que fazer assim, reuniões, né? Reuniões com. O primeiro passo, então, é com o município. É chamar a secretaria, chamar o prefeito. Já está acontecendo isso também, já aconteceu encontros. Como é que você já participou, né? Quando o assessor do deputado veio aqui, teve uma boa reunião, né? Sim. Então já está sendo mexido o doce, para não misturar com esse queijo, Rogério. O doce está sendo mexido já, está sendo. Tá. É assim? Sim. Eu falo que primeira coisa é entender como funciona. Por que eu comecei o nosso bate-papo te explicando a diferença entre massa para elaborar queijo e queijo Minas artesanal? Justamente por isso, porque tem gente que não sabe que existe essa tem diferença. Gente, não, assim, com todo respeito aí, né, ao pessoal, ninguém sabe que o queijo até 20 dias de maturação ali não é queijo. Aí, ó, tô falando, o queijo até não é queijo, Isso, né? Considerado dentro da legalidade, da legislação, isso, né? Isso. Então, assim, aquele queijinho que saiu da forma ali hoje cedo é a massa para elaborar queijo maturado. Você sabia, Rogério, desses nomes aí? Não. Então todo mundo levava bomba. Eu já perdi aqui, tomei zero na prova, né? Mas é para isso que a gente precisa discutir, né? Trazer esses assuntos. E a gente sabe que às vezes pode estar longe. O que você acha? Está longe ou não? O que você está sentindo aí de quem está no meio aí para a gente discutir o assunto queijo? Não, eu acho que. Nós estamos caminhando. Está caminhando, eu acho que está caminhando, mas acho que também não pode demorar, entende? Porque a gente não pode perder tempo. Igual eu te falei, tem gente que quer registrar o estabelecimento, e quanto mais dificuldade, mais a pessoa fica sem concluir o seu sonho, a sua meta. Vai embora, vai para outro lugar. Desiste, ou vai para outro lugar e, assim, ou vai comercializar sem registro nenhum, digamos, clandestino, ilegal. Tá. E isso não é bacana. E aí o risco daquelas apreensões, daqueles descartes, ele aumenta. Tá, como consultora, quando você trabalha como consultora, o que você viu por aí já? A realidade das nossas queijarias? A gente tá bem? A gente precisa melhorar bastante? O que você, né, sem citar propriedades, claro, né? O que você viu das queijarias por aí na visão de consultora? Então, igual eu te falei, a questão da higiene, que é o que deve ser mais zelado, muitas das vezes não acontece. Então, a maioria das queijarias, ela é simples, é tudo junto e misturado, né? E para você conseguir uma certificação, tem que ser tudo separado, né? Então, você tem que ter uma área delimitada, separadinha, tudo fechadinho, tela para mosca. Então, assim, a maioria tem que se adequar, mas não é nada difícil de ser feito. Certo. Colocar uma tela na janela, né? Consertar um piso quebrado. É isso. As que já existem, né? Mas as que vão começar do zero. Aí é outro padrão. Aí a gente já faz, mas não, nada precisa, igual eu te falei, não precisa ser muito grande. E outra, a agroindústria, ela até 250 metros. Então, para um estabelecimento poder ser considerado como um pequeno porte, ele tem que ter só 250 metros de área útil. 250, de área útil. Mas envolvendo a queijaria, não, produção. O entorno ali, não, só produção? Só produção. Só queijaria, então. Não, então é imenso, 250 é muito metros grande. Você consegue fazer uma queijaria aí com 80 metros quadrados, bem feitinha. Eu acho que... A área útil. Eu achei grande também, 80 metros quadrados. Não, mas, sim, olha aqui dá essa sala fazer. que nós estamos aqui agora. Essa sala aqui, ela deve ter uns 5 por... Tem 30 metros quadrados? 30, não tem 40 metros quadrados não, né? Tamanho de uma garagem assim, né? Padrão. Aqui, essa área aqui, né? Nós estamos aqui no Sindicato Rural. Isso aqui dá uma queijaria fantástica, na minha ótica, viu, Rogério? Doutora consultora, aí deixa eu te falar, o que você tem que pensar, né? Que o queijo, na hora que você vai pôr ele na mesa, na banca, né? Na forma, dependendo do tanto de queijo que você vai fazer, você vai gastar umas 3 mesas dessa. 2. Vamos falar 2. Mais a prateleira de secagem, né? Tem as queijeiras, né? E os tambor, onde vai ficar ali coagulando, uma pia para você poder lavar os utensílios, né? Então, assim, claro. Não, o espaço, ele não precisa ser grande, desde que você consiga se locomover e não ter contrafluxo no processo. O contrafluxo é você não andar para trás, né? O queijo só anda para frente.
produz aqui, informa aqui, seca ali, vai embora lá. Certo. Isso. Então, senão vai ficar passeando lá dentro e tira daqui, põe para cá, isso aí não funciona, né? Tem que ser um negócio, claro, projeto, né? O projeto. Mas não precisa... Então, o produtor que está lá escutando a gente agora aí, não precisa ser uma coisa, né, gigantesca, né? Não. E a gente já teve no passado aqui produtores que gastaram muito dinheiro e vou colocar agora em xeque outra situação. Eu vou começar a produzir meu queijo, vou gastar lá meu dinheiro para poder fazer tudo certinho. Só que meu vizinho não faz. E ele está vendendo o queijo dele aqui, na cidade, por exemplo. E o meu queijo é mais caro, porque eu gastei mais dinheiro para fazer, tem mais qualidade. E esse queijo do meu vizinho que está aqui no comércio aqui, ele precisa ser barrado, não precisa não? E aí? Como é que funciona isso? Você sabe porque que senão, entendeu? Que você vai prestigiar quem está fora. Está vendo que é um gargalo? A gente tem que discutir isso, né? Sim. Deixa eu te falar, o que acontece? Um queijo que tem certificação, ele é mais valorizado. Tem mercado que hoje já não consegue comprar mais um queijo que não seja certificado, não tenha registro. Esses empórios, por exemplo, já não tem. Então, eu tenho sentido muito isso das pessoas estar me procurando para saber como é que eu faço para me certificar, porque eu já não estou conseguindo mais vender meu produto do jeito que eu quero. Entendeu? Então, assim, vai chegar uma hora que não vai ter jeito. E outra, a gente tem as fiscalizações que acontecem da vigilância sanitária, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é um processo lento? Tem muita coisa desleal acontecendo? Tem. Mas se todo mundo for pensar nisso, ninguém vai crescer. A questão tributária também, a gente vê na prática, né? Algumas pessoas que tiram nota, que deixa eu te falar, te cortando. Pode, à vontade. Tem um incentivo do governo que o queijeiro, quando vende o queijo dele para o empresário rural. Isso, o empresário rural, isso. Quem faz o queijo lá na casinha, na queijaria. Quando ele vende o queijo dele para um entreposto, tem um valor, agora eu não me lembro, era em torno de 50 centavos por quilo que é devolvido, ele é reembolsado na nota fiscal. Não, o produtor rural, o empresário produtor ali, quando ele vende para o entreposto que vai maturar o queijo, ele tem um subsídio do governo. Então, nós precisamos, é isso que eu estou falando, a gente precisa montar esses grupos aí para a gente buscar essas coisas. Então, é novidade também, né? Eu acho que quem está nos ouvindo aqui, não sei, né, se sabe se isso acontece, não acontece, mas aqui em Ripanaí, por exemplo, nós temos queijarias que recebem esse queijo para maturação? Não, né? Não, a gente tem no Brejo Bonito um entreposto, que é até do Leógio, do Juninho, eles até participaram do concurso lá em Araxá, ganhou prêmio, e eles compram queijos das queijarias certificadas, porque ele só pode comprar de quem tem registro, certo? E aí, nessa compra, na nota fiscal, esse valor é reembolsado para a queijaria. Certo. E você falou daí do pessoal do Brejo Bonito, famosos, né? Que são queijos famosos aí. Herança de Minas. Serra do Salitro, Catulés, né? Que nós temos aqui, Brejo, que está tudo ali na mesma região, né? E a gente já fez aí, aqui já teve algum grupo que foi visitar esses produtores, que a gente podia também, né? Montar aí um grupo para visitar. Como é que funcionou aqui? Lá no produtor que já está registrado, né? Como é que, né? Seria interessante a gente interagir com esses municípios no entorno aí, de que eles estão com o processo em andamento e funcionando, né? Para mostrar que vale a pena, né? Vale a pena investir ali no quem é do ramo, né? Ou quem quer entrar, né? Lá no Cruzeiro da Fortaleza teve o concurso do queijo, né? Há pouco tempo. E eu achei muito bacana, porque tinha muito queijo, mas assim, para participar do concurso tem que ser registrado. A gente não pode fazer um concurso para concorrer não registrados. Então, assim, eu te falei do workshop, a nossa intenção é, em algum momento, dentro do workshop, a gente poder fazer o concurso do melhor queijo Minas artesanal da nossa região. Só que hoje nós não temos condição de fazer isso, porque nós não temos queijaria registrada. Então, mas aí dentro do workshop, sabe o que eles vão fazer lá, Rogério? Vai começar a registrar as queijarias dentro do workshop. Pensa que vai começar, né? E vou dar uma
um desafio, não um desafio, né? Mas eu vou te dar uma incumbência aqui, de contactar alguém dessa turma aí, de Cruzeiro da Fortaleza, Sim. do Brecht, para trazer para nós bater um papo aqui, né? Falar assim, como é que vocês estão vendendo queijo lá, e produzindo, e certificado, registrado, né? Sim, né? podemos. Pode ser? Inclusive, o Aí, Antônio... aqui nós aperta elas, Rogério. O Antônio, que é prefeito lá, ele é assim, uma pessoa que a gente conheceu, no workshop mesmo ele teve presente, o pessoal da Serra também teve presente, eles se dispuseram a tirar dúvidas. Tipo, ó, o que vocês precisar, quiser vir, quiser falar sobre o assunto, porque a gente, lá já isso aí já está consolidado. Exatamente. E, assim, é um queijo excepcional. O queijo da região lá. A região é propícia, né? O pessoal que já produz o queijo faz um queijo famoso, muito gostoso. Então, eu acho que é a gente caminhar, o Alisson, porque a certificação, ela vai trazer muitos benefícios, tanto para quem consome, quanto para quem produz. Entende? Então, assim, a pessoa não precisa ter medo, agora vai ter fiscal para todo lado. Não, não vai ser todo mundo fiscalizado, vai ser fiscalizado quem quer se registrar. Quem quer agregar valor a um produto ali, levar a coisa dentro do que precisa. Exatamente. Quem pode investir também, né? Sim. Quem pode investir, mas assim, nós estamos tratando do queijo específico, você está aí com o selo, né? O selo queijo artesanal, mas a gente tem que lembrar para o nosso produtor aqui que nós vamos trabalhar a certificação de produtos, né? Da agroindústria. Sim. Então, daqui a pouco nós temos que ter uma cachaçinha regularizada. É importante você falar isso, porque a gente tem o mel, né? Aqui também, aqui o Cleiton esteve no workshop, levou o mel dele, ele até hoje não conseguiu. Dona Lourdes também. A Dona Lourdes já está registrada, né? Já. Então, tá vendo? Então a gente, se for assim, listar a quantidade de pessoas que estão em busca do registro, são muitas. Não, então nós temos que conversar esses assuntos, trazer a gente aqui, mais gente, né, conhecedora mesmo do assunto, e de onde que funciona, né, conhecedor no sentido de que está lá, disponível já, funcionando, todo mundo cadastrado, porque a gente tem que enfrentar aqui também colocar os dedos na ferida e enfrentar esses tabus, né, de preço, que o investimento do produtor, o preço que eu vou vender meu produto depois, porque assim, nós já passamos por isso aqui, nós temos que esgotar esse assunto para o nosso produtor, né? Carga tributária, nós temos aí, nossa economia não está indo bem, né? Tributos, então nosso produtor está sendo penalizado demais, né? Pelo governo federal, com desvalorização dos nossos produtos, né? Importação do próprio leite de outros países aí, que a gente já conversou isso várias vezes. Então nós estamos aqui para isso, né? E eu quero te pedir, que nós estamos terminando já, né, nosso podcast, porque a gente pode conversar várias horas do mesmo assunto, né? Várias e várias horas. Eu quero te pedir assim, o que o produtor tem que fazer? Vai contactar quem? Vai contactar o FV? Vai contactar a Mirlen? Pode procurar o Sindicato Rural? Então a gente tem que montar aqui um grupo, né? Para a gente, cada um repetindo e falando. E o município? Nós vamos trazer o município para a discussão, né? Mais reuniões. Então, assim, o que você vai falar com o produtor para procurar você? Qual que é a dica, né? Quer começar? Nós temos que começar aqui no município, né? Vamos ter que fazer reunião com o prefeito, vamos buscar a UFV para ajudar a gente, vamos buscar a Emater como parceiro. Sim. Né? Eu posso ficar disponível para poder tirar dúvida para quem precisar, posso deixar meu contato, pode me procurar através até mesmo do sindicato, vocês podem, né, direcionar. A gente pode estar passando os caminhos, né, específicos, que às vezes cada um tem um perfil. Que tem que analisar cada caso. Né? Analisar cada caso, principalmente nessa questão de tirar a dúvida, né, que a pessoa fica totalmente perdida, porque é muita informação, mas no final não é tão complexo quanto parece, tá? Pode me procurar na UFV, tá? A UFV também tem a nossa equipe lá que trabalha, do workshop, que está trabalhando em prol do queijo. Tá, mas se na UFV, onde que te acha lá? Qual que é o setor? Na UFV eu fico no LAI, né, aquele prédio, o mais de cá, digamos assim, chegando na UFV, chegando à direita, né? Pode me procurar na portaria lá, as meninas da portaria vai direcionar onde eu fico. Certo. Então, o workshop do ano que vem já está sendo programado. Está sendo programado aí? Sim. Talvez vai ter novidade? Será que vai ter novidade de queijaria registrada, de serviço de inspeção municipal já ativo, né?
É o que Tomara, né? a gente já queria fazer um concurso de queijo Minas artesanal no workshop, mas primeiro tem que registrar. Mas vamos ir marchando, né? Vamos ir marchando aí em prol dessa certificação, desses registros, e da gente, como município, às vezes eu fico com vergonha. Eu estudava lá em Patos, Rogério e Mirle, e um professor lá um dia, nós não tínhamos água tratada em Rio Paranaíba naquela época, muitos anos atrás, 98. Aí um professor lá de biologia falou assim: vocês acreditam que tem uma cidade aqui, que não perto de nós aqui, que não tem água tratada? Aí o professor falou assim: afinal, tem alguém de Rio Paranaíba aí? Aí eu sozinho na sala, né? Levantei a mão, falou assim: rapaz, lá na sua cidade não tem água tratada, porque não era a realidade nossa, né? Falei: não, realmente não tem água tratada, né? Depois já foi implementado, né? Acho que a partir de 99, por aí, 2000, acho que já foi com a chegada da Copasa aqui e tal, a partir de 2000, eu acho. Então, assim, a gente precisa evoluir em assuntos básicos ainda, né? Que nós somos aqui um município, quase um dos únicos da região aqui que não tem o serviço de inspeção municipal. Então, nós temos que martelar. Aí o produtor rural fala assim: não, mas vai fiscalizar nós aqui. Ah, mas vai ficar caro o processo. Ah, mas eu invisto e o queijo não vai ter valor. Então, nós temos que discutir a fundo todos esses detalhes, né? Para a gente chegar num denominador comum, né? Para o nosso produtor realmente agregar valor ao produto dele. Essa é a nossa pretensão, né? Agrega valor ao produto e vende melhor, né, com qualidade, e vende melhor o queijo dele, não é isso? Isso. O mais importante é entender como que funciona o processo, né? E se tem dado certo em outros municípios, é porque funciona. Isso, nós temos que né? trazer alguém alguma de fora. Coisa, tem alguma explicação, né? Para tá dando certo nos outros municípios e aqui ainda não tem. E outra coisa, só finalizando aí, né, o bate-papo, durante o workshop que a gente realizou, a gente recebeu o pessoal da CEAPA de Belo Horizonte, o Ranier, né, a Isabela, eles fizeram uma palestra muito bacana, o Ranier participou da reunião aqui no início do ano, e existe um programa do governo que chama Diga Sim ao Sim, e esse programa do governo ele é muito bacana porque ele dá subsídios para o município poder aderir ao Sim. Então, tem a época da inscrição, se eu não me engano é agora, em novembro, tá? Mas é só colocar lá no Google, Diga Sim ao Sim. E lá tem o edital, tem tudo bonitinho. Aí o município recebe computador, mobiliário, acho que até veículo. Então, assim, é algo que você entende que basta querer dar um passo para frente que as coisas acontecem. Certinho. Todo mundo na mesma direção, né? Aí vai funcionar. Isso. Certinho? Ô, Mirla, então eu quero te agradecer a disponibilidade de você ter vindo aqui, e a gente deixa aqui as portas do nosso sindicato rural abertas, né, para você voltar quando precisar, viu? Antes do workshop, depois do workshop, durante o workshop. Durante, sim, acho que é meio pesado, né? Mas a gente já tem aí o sindicato que já nos apoiou no último evento, foi muito bacana, a gente conta novamente com o apoio, né, do sindicato, e com certeza a gente aceita o convite de estar voltando para poder estar tocando nesse assunto, falando um pouquinho mais sobre queijos, né, porque o foco do workshop é leite e derivados. Exatamente, então tá bom. Obrigado. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. A gente vai conversar bastante ainda com a Mirla e com outros profissionais aqui para trazer essas informações relevantíssimas sobre o processo de fabricação e certificação do queijo, que é o nosso grande produto, né? Obrigado de novo. Rogério, obrigado pelo apoio aí. Um forte abraço a todos e até a próxima.